Good morning, guys! Bom dia, terceirão! E aí, beleza? Então, essa nossa aula, ela continua se baseando pelo capítulo 20, tá? Hooked, Hooked, o conteúdo que a gente trabalhou na aula passada. Tudo bem? Eu fiz uma revisãozinha sobre os conteúdos que eu dei anteriormente em sala de aula, porque o livro ele continua sendo usado o mesmo conteúdo, tudo bem? No livro de vocês, eu achei bastante interessante na página 362, que é essa página aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. É essa página aqui, ó. The Guru Problem of Cell Phone Addiction. Ó, é esse texto. Ele fala sobre a problemática do uso do celular e sobre a gente ficar viciado nesse mundo, né, do aparelho de celular, não conseguir viver sem. Existem algumas frases que são determinantes no texto para mostrar que o celular é um problema quando você não sabe usar. Eu gostaria que vocês retirassem 5 frases desse texto, escrevessem no caderno, tudo bem? Para eu dar o visto quando a gente estiver em sala de aula, ok? Próxima. As formas de comparação, gente. Existem formas de superar alguém, inferiorizar alguém e igualar alguém, né? Quando a gente superioriza, diz que alguém é melhor, a gente costuma colocar sufixo e prefixo antes de um adjetivo. Prefixo, sufixo. O adjetivo ficaria no meio, como eu ensinei para vocês em sala de aula, lembra? Por exemplo, beautiful. Jamile is more beautiful than. Inferiorizar. Jamile is less beautiful than. É menos bonita que. E igualdade, normalmente o termo que a gente usa é esse aqui, ó, as. Mas pode vir assim, as much as. Relembraram? Então, essas são as formas de comparação de superioridade, inferioridade e igualdade. A que eu costumo usar mais de igualdade com vocês é essa aqui em sala de aula. A gente falou também sobre os adjetivos, sobre nomes que formam adjetivos ao serem acrescentados determinados sufixos, né? Mas eu trouxe mesmo de atividade para esta aula, este conteúdo de formas de comparação e não sobre a formação da estrutura dos adjetivos, ok? Então, eu coloquei aí as diferenças, ó, de formas de comparação com adjetivos, né? Adjetivos, tá? Forma superlativa, normalmente, a forma superlativa ela é utilizada, lembra que eu falei em sala de aula, para diferenciar uma única pessoa de várias. Quando eu quero dizer o melhor aluno da sala, por exemplo, the best student, né? The worst. Então, é acrescentado de, usa-se o adjetivo e acrescenta o est, tá vendo? Ou est, ok? E aí, na aula passada, eu falei sobre o modal verbs, né? Os verbos modais e o seu uso. Os verbos modais, eles têm a função de indicar poder, dever, pedido, permissão, possibilidade. E eu expliquei tudo isso no slide anterior. Eu gostaria que vocês vamos fazer um exercício de memorização, certo? Vamos olhar aqui essa tirinha. São tipo tirinhas e atividades que eu costumo colocar na nossa avaliação, não é verdade? Aí essa mãe, né, foi se despedir do filho, para botar o filho para dormir, creio eu, né? E aí ele fala, ó, ele pergunta, o que é que ele pergunta aí, gente?
Alguém consegue traduzir para mim? Dá um tempo para ver se vocês conseguem traduzir. Então, nessa tirinha, ele pergunta se ao invés de ler um livro, eles poderiam ler tweets, né? Can we read tweets of read a book? Então, esse can aqui, ele está indicando a ideia de quê? De habilidade, de conhecimento ou de pedido? Eu acho que é pedido, hein? Todo mundo conseguiu acompanhar comigo? No modal verbs, é preciso que a gente interprete a oração e o sentido dela. Relembrando que se tiver dúvida, pega o dicionário, abre e traduz, porque sem traduzir vocês não vão conseguir interpretar. Aí eu passei uma atividadezinha para casa, ó. Eu coloquei aqui as funções dos verbos modal verbs, e coloquei eles aqui em cima, ó. E na minha explicação para vocês no slide anterior, eu falo o que cada um significa, inclusive eu coloquei um quadro. Eu gostaria então que, se vocês tivessem dúvidas, transcrevam, dá uma pausa, transcreve isso aí no caderno, volta lá naquele slide anterior, dá uma olhadinha no quadro que eu coloquei, ou presta atenção novamente na aula, que eu expliquei bem explicadinho o modal verbs, ok? E agora só vocês. Aquela outra questão eu traduzi para vocês. Eu peço que vocês transcrevam no caderno também, dá uma pause e interpretem essa oração. O should aí está expressando o quê? Qual é a função do should, gente? E aí eu passei uma atividade, vejam só. Eu vou botar aqui bem quietinho para que vocês possam copiar no caderninho de vocês. Ok? Muito obrigada pela atenção, gente. Deus abençoe vocês e a família de vocês. E até o próximo encontro, ok? Beijinho. Tchau, tchau.